Eu estou num festival neste momento, como eu falei, o Cine Ceará, que adoramos, 35ª edição do Cine Ceará, Flávia Guerra. Sempre um prazer estar aqui. E tivemos Mariana Ximenes. Mariana Ximenes, minha musa Mariana Ximenes, que eu amo de paixão Mariana Ximenes, recordista, né, do Cinevita, que eu já falei aqui. Foi a grande homenageada desse ano, celebrando a sua trajetória no audiovisual brasileiro, né, mas principalmente no cinema. A Mariana é uma das atrizes que você consegue falar dela no cinema, na TV e no teatro, porque ela já fez muita coisa, além de atuar como produtora também, né? Mas se destacou em personagens muito marcantes na televisão, personagens muito marcantes no cinema, né? Quem não lembra do Invasor, onde tudo começou, o grande destaque dela, e depois tantos outros filmes, O Homem Só, que ela foi premiada em Gramado, A Máquina, que eu adoro, acho lindo esse filme, o Capitu e o Capítulo, né, um dos mais recentes aí para a gente citar. Vem um filme da Cacilda Becker, que ela faz, a Tônia Carreira. Então, muitas coisas. Mariana, uma simpatia em pessoa, belíssima. É uma diva, né? Sabe essa coisa diva, estrela, grande estrela, muito simpática, atendendo todo mundo no Cine Ceará. E ela que tem uma ligação muito forte com o Ceará, porque a mãe dela é cearense, estava aqui com ela também. Ela falou muito dessas raízes cearenses e da vontade de trabalhar com diretores e diretoras cearenses. No Destinos, principalmente, ela falou, né? Mariana estava no ar agora, acho que Mania de Você, fez uma participação depois em outra novela. Agora, acho que agora ela vai dar um tempo de televisão para se dedicar ao cinema. Ela falou de alguns projetos de documentário, como a Flávia falou, que ela foi aluna da Flávia no curso de documentário. Então ela está bem entusiasmada. Ela ia embora no dia seguinte à homenagem. Ela ficou mais um dia aqui, ficou ela e a mãe dela também uma querida, conversamos muito, e ela está muito feliz, estava muito emocionada com essa homenagem, e super merecida, né? Porque a gente sabe que ela tem uma trajetória muito bonita pela frente ainda. Muita coisa vai vir ainda na vida da Mariana, né? Mas que bom celebrá-la nesse momento também, e que depois, lá na frente, ela ganhe outras homenagens, receba outras homenagens, porque se até agora ela já fez tudo isso, imagina daqui para frente, né, Flávio? O que vem aí de Mariana Ximenes? Vem o filme ela como diretora, e é isso que eu acho que é interessante, né? Não vamos ficar contando os projetos de Mariana, mas eu amei essa vontade dela de se aproximar, né, do cinema do Nordeste. A gente até comentou, tem uma galera muito, o Del Cardoso, né, a galera do Guto Parente, que estava em Brasília, a gente tem o nosso maravilhoso Alain de Berton, né, vários talentos aí do cinema do Ceará, que está num momento lindo, né, e que a gente acha muito bacana ter esse diálogo, né, entre os cinemas, e que ela faça cada vez mais e dirija seu filme. Quando ela for falar mais desse projeto, é óbvio que ela vai estar aqui, porque é muito bacana. A gente também vê esse movimento das atrizes, né, Vitor, que tem projetos, né, que querem dirigir e conseguindo realizar esses projetos, né? Exatamente. Eu quero mostrar uma foto aqui, você que está nos ouvindo, depois vai no YouTube, veja se você vê alguém nessa foto. Olha lá, você encontra alguém. Imagina, completamente rendida ali no corredor, na primeira fila, no gargarejo. Jogado na frente do palco. Gente, esse é um podcast muito isento, viu? Dá para ver aí. Não, vou contar para vocês. Eu estava sentado um pouco mais atrás e eu fui dar o zoom, e o zoom não tava gostando. E aí eu saí correndo para pegar a imagem mais bonita, né? A imagem mais bonita para o nosso público. E aí eu acabei saindo nessa foto ali grudado no palco. Mas estaria ali também de qualquer jeito, porque sou um grande fã de Mariana Ximenes, essa simpatia, essa talentosíssima atriz, produtora e futuramente diretora, passou aqui no Cine Ceará, homenageada. Outro destaque do Cine Ceará, Flávia Guerra, que falamos aqui muitas vezes, trouxemos aí uma galera para falar, inclusive o Karim Ainus, que foram os curtas-metragens do projeto, esse projeto muito legal que destacou o Ceará, né? O Directors Factory Ceará Brasil, que foi exibido na quinzena de cineastas, a mostra paralela do Festival de Cannes. 4 curtas-metragens produzidos aqui com realizadores de vários estados brasileiros e também em parceria com realizadores e realizadoras internacionais, né? Os filmes, tínhamos aí representantes do Ceará,
de Israel, Alagoas, Portugal, Cuba, Amazonas e França. Eu adorei os curtas, Flávia, adorei esses curtas. Finalmente você viu, né? Porque eu estou aqui, esse é o ponto da gente cobrir os festivais longe, que a gente fica aqui esperando, inclusive com vocês que estão nos vendo e assistindo. Muitas vezes eu sei que o pessoal fica, mas onde é que eu vejo? Quando é que eu vejo? Então, eu estou feliz que você adorou, porque lá em Cannes foi de manhã a estreia. Foi tão lindo, tão bonito, e eu acho que agora esses curtas têm que viajar, né, Vitor? Pelo Brasil. Me conta como foi essa sessão lá, que eu acho que foi... Ai, sessão em casa sempre são emocionantes, né? Não, olha que linda essa imagem aí. Lotou o palco, obviamente, sessões dos filmes. E essa mistura de equipe, isso foi muito legal. A gente viu gente do Ceará nas equipes, de Pernambuco, de Alagoas, não só na direção, né, em várias outras funções. E um projeto muito, muito, muito legal. E agora chegou ao Brasil, ganhou a sua estreia brasileira. E agora esses filmes estarão disponíveis aí para carreiras em festivais nacionais, internacionais, depois dessa exibição em Cannes, e agora aqui no Cine Ceará, também uma exibição super especial. Olha quem tá ali, ó. Robério, nosso amigo Robério, do Agente Secreto, tá ali, já mandou beijo para Flávia. Queria mandar um beijo também, um grande abraço, além do Robério. Danilo, acho que é Danilo, que não é o nosso editor aqui do nosso áudio, mas o Danilo que veio falar comigo, que assistia ao Plano Geral. Um beijo para você, e um beijo para a Flávia Guerra, um beijo para a Directors Factory Ceará Brasil. A Janaína, da Cinema Inflamável, fez um discurso também muito emocionada. Beth Jaguaribe, uma galera, e todo mundo aí, os realizadores todos no palco esse momento. Quando foi chegando todo mundo, foi muito lindo de ver o palco lotado, né, com essa galera. Lotaram a sessão, super ovacionada, e que esses filmes aí façam uma bela trajetória, né, Flávia? Agora que eles ganharam aí sua estreia no Brasil. Ah, sim. E são filmes bem diferentes. Isso é muito interessante quando você tem essa união, né, de Portugal, Israel, né, com o Brasil, São Paulo, Ceará, porque você traz a Amazônia, você traz os outros olhares e trabalhar em conjunto. Então, cada um trouxe seu talento. Esse projeto é muito especial. Esse projeto do Festival de Cannes, né, que nasce assim porque ele une talentos e cria essa rede internacional de cinema. E eu acho que é isso que a gente precisa muito. Então, começa aí, e essa galera tem longa-metragem para vir aí. Então, é para isso que ele existe também. Não é só para fazer os curtas, que são muito bonitos, muito importantes, mas para desenvolver parcerias, e outras já nasceram em outros anos, em outras edições desse projeto lindo. Então, que daqui saiam os longas dessa galera e outras coproduções, por que não, né? A internacionalização também está aí. Muito bem, Flávia Guerra. Seguimos, então, no Cine Ceará 2025. Já eu falo de Gravidade, do Léo Tabosa, seu primeiro longa-metragem, mas trago aqui de volta Renata Almeida Magalhães, que exibiu junto com a Karen Halley e o produtor, o Gustavo, né? Diego, Gustavo, João, José, Diogo. Diogo Dal. Isso, Diogo, que filho de Gustavo Dal. Gustavo, né? Por isso que eu confundi, viu? É muito nome, gente. De Nelson Pereira e de Gustavo, porque ele tem dois pais. E isso é oficial. Eu já tinha visto, né, o Paravigo Me Voe, Flávia viu em Cannes, eu vi no Festival de Gramado, e eles exibiram aqui também, numa noite muito bonita, numa noite especial, e todos eles trazendo essa celebração do Cacá Diegues, um cara que sempre lutou pela liberdade, pela democracia do Brasil, num dia que teve que aconteceram as manifestações contra a PEC e sem anistia. Então eles exaltaram isso, né? Nesse momento. Que dia bonito de exibir esse documentário sobre o Cacá Diegues, um documentário belíssimo que dá vontade de sair vendo todos os filmes e revendo os filmes, né? O documentário que é dirigido pela Karen Halley e pelo Lírio Ferreira. E a Renata, eu aproveitei lá aquela conversinha sobre o Oscar, aproveitei para ela falar um pouquinho também sobre o Paravigo Me Voe e o cinema brasileiro, e ela tem um recado muito interessante. Vamos ouvir. Eu acho que o documentário ele é uma das
um dos méritos dele é justamente provocar uma curiosidade de ver filmes, de conhecer mais o cinema brasileiro. E isso é uma coisa constante, isso acho que é uma coisa que é o dever de todos nós que amamos o cinema e amamos o cinema brasileiro. Então, tomara que realmente dê esse desejo, porque são filmaços e, de alguma forma, você também entende o Brasil, né, através deles. E aí eu acho que eu ampliaria mesmo, né? A gente tem que conhecer os filmes. Para mim, é muito chocante ver que tem alunos de cinema que nunca viram Vidas Secas, outros que nunca viram Deus e o Diabo na Terra do Sol, e outros que nem sabem que existe um Rui Guerra. Isso, para mim, é grave, porque a gente vai fazer um cinema melhor ainda se a gente conhecer melhor o nosso cinema. Tem mais alguma coisa para falar depois desse super recado da Renata? É isso, gente. Tá faltando referência, tá faltando conhecer um pouco mais da história do nosso cinema, que não começou. Ela até falou isso na coletiva. Muita gente acha que o cinema brasileiro começou com Cidade de Deus, sem desmerecer o Cidade de Deus, obviamente, mas tanta coisa já aconteceu. E Paravigo Me Voe mostra muito disso. Cinema novo, esses grandes nomes. E tudo começou lá atrás, né? Humberto Mauro, Limite, enfim, tanta coisa, chanchadas, por não chanchadas, enfim. Temos tantas coisas para falar do nosso cinema, então falta muita referência, falta muito estudo, falta muita coisa aí ainda, viu, galera? Vamos se aprofundar mais no nosso cinema, né? Deixar um pouquinho o cinema internacional de lado, os blockbusters, que a gente vai continuar falando, com certeza, mas vamos se debruçar mais nessa variedade cultural, nessa diversidade de histórias que a gente tem, porque tem tanta coisa aqui que já foi feita, tanta coisa, né, Flávia? Eu até faço essa cara, né, quando você fala, porque eu acho que é isso. Novamente, a questão do acesso, da formação de olhar, do repertório, né? A gente discutiu muito isso lá no Festival de Brasília, no fórum, né? Como é que a gente faz com os nossos acessos? A gente, hoje em dia, tem muito acesso maravilhoso aos streamings, e os streamings, vira e mexe, colocam clássicos aí em cartaz. Mas, em geral, são clássicos internacionais, né? Os nossos, a gente tem outras plataformas que estão trazendo de volta, né? A Fílmica, a própria MUBI, né? Que é internacional, mas traz, a gente tem muita coisa vindo aí, o Olhar de Cinema, né? Outra, a Embaúba, mas a Especine, que é um órgão público, né? Está desenvolvendo o nosso streaming, né? O streaming brasileiro, né? A gente brinca a Netflix brasileira. Mas ainda temos, né? Então, quando a gente tem essas oportunidades, tem que agarrar, gente. Tem que agarrar e tem que ver. Em Brasília, agora, teve a exibição do filme do Sérgio Persson, né? São Paulo S.A., né, com a apresentação da Regina Geá e da Marina Persson, maravilhosas, né, e um projeto lindo de restauro do filme. O filme, quando entrar novamente em cartaz restaurado, a gente vai trazer Marina aqui, vai conversar, porque é essencial, como você falou, para a gente saber que os filmes que estão sendo feitos hoje em dia sobre essas questões urbanas bebem muito na fonte da questão do São Paulo S.A., né? E é bacana, né, Vitor? Porque esses filmes, no final das contas, são ótimos, então é bom também assistir, né? Exatamente, né? Referências, temos muitas referências, conseguimos encontrar referências dentro do nosso cinema também, então pesquisem aí, como a Flávia falou, temos oportunidades hoje de assistir esses filmes, a gente não depende só de uma locadora, de uma fita que está alugada, não, temos aí vários streamings que destacam o cinema brasileiro, então vamos lá, vamos continuar celebrando o nosso cinema e vamos celebrar mais um pouquinho do Cine Ceará com Gravidade, de Léo Tabosa, Flávia Guerra, a estreia de Léo Tabosa na direção de um longa-metragem. O Léo, que já tem uma carreira... Curiosésima. Ele tem uma carreira consagrada já aí de curtas-metragens, né? Destacando Nova York, Marie, que foram super premiados. E ele traz agora o Gravidade, que abriu a mostra competitiva ibero-americana de longas-metragens com grande elenco, né? Emila Guedes, Dani Barbosa, Clarice Abujanra, Marcélia Cartacho e Helena Inês. Pelo amor de Deus, quem consegue juntar todos esses talentos num filme? Léo Tabosa. Léo Tabosa, que é um cineasta pernambucano, mas ele falou que tem um coração cearense, que ele já tem até o green card. Te entendo, Léo. Eu também já tenho esse meu green card em vários estados aqui do Nordeste.
E o Léo, sempre com essa parceria também com o Arthur Leite, com a família Cariri, né? O Petros assina a montagem e a fotografia, a Bárbara Cariri é uma das produtoras, né? Então, Gravidade teve uma sessão muito bonita de abertura, que foi no mesmo dia da homenagem da Mariana Ximenes. É um filme que é ambientado às vésperas do fim do mundo, Flávia Guerra. Então você já imagina o que vem aí, né? Vem uma coisa de ficção científica. Temos isso. E uma coisa interessante que o Léo falou, porque eu fiquei pensando depois que eu assisti, eu falei, nossa, mas ele não tem muito a ver com os trabalhos do Léo, né? E isso não é um problema, obviamente, a pessoa está sempre se reinventando. Mas ele trouxe algo muito importante sobre a obra dele, que são esses destaques das relações familiares. Isso ele tem em todos os filmes. Eu falei, gente, é claro que tem, né? Só porque a gente vê o cineasta num novo gênero, a gente acha que ele está fazendo algo muito diferente. Claro que tem muita coisa diferente do que ele fez, mas também tem a sua autoria ali, né? Nesse elenco que conta a história aí de uma mãe e de uma filha que estão isoladas numa mansão antiga da família e de repente elas começam a enfrentar aí muitas relações difíceis, relações de suspense, com novas integrantes chegando a essa casa, uma desconhecida aí, quem faz é a Dani Barbosa, que está um espetáculo em cena. A Dani Barbosa arrasa, todas elas, né? Mas eu vou destacar aqui a Dani Barbosa. E tem Marcela Cartacho, que é a funcionária da casa, que some sem explicações, e aí diante aí de um colapso nessa véspera do fim do mundo, essas mulheres se deparam aí com traumas do passado. Então, é uma miscelânea de relações afetivas aí, numa mistura de ficção científica, de gravidade, de sistema solar, Olha, prepare-se, viu, Flávia Guerra? Prepare-se. E eu conversei, claro, com o Léo Tabosa, com o diretor Léo Tabosa, e com as atrizes, com a Dani Barbosa, com a Emila Guedes e com a Clarice Abujamra. Vamos assistir, Flávia, para ver um pouquinho desses nomes que falam com propriedade desse filme brasileiro chegando aí no Cine Ceará e logo, com certeza, deve estrear em outros festivais e em breve nos cinemas. Vamos ver, então, essa conversa sobre Gravidade. Estreia, eu acredito que ela se assemelha a um parto. E ontem foi um parto com uma maternidade cheia, assim. Eu acho que quem estava ansioso por esse filme estava se sentindo ali prestes a dar à luz, e o filme veio com muita luz, que surpreendeu até mesmo ao elenco. A gente ficou muito feliz com o resultado nesse processo que foi construído ao longo da sua produção. Ele foi pensado muito tempo antes, mas no momento em que ele passa a ser produzido, o filme passa a ser rodado, ele ainda estava sendo construído, porque ele trata de um micro-universo e a gente vê que muita coisa orbita nos universos. E muita coisa estava orbitando ali entre nós, através de nós, e que elas iam sendo repensadas, e o resultado foi o que a gente viu nessa casa maravilhosa, que é o Cine São Luís, aqui em Fortaleza. Eu estou muito feliz e eu quero ter outros partos tão importantes quanto esse que Léo Tabosa me proporcionou. Foi uma grande surpresa boa, porque, assim como eu falei, a gente construiu ou resolveu questões do roteiro no processo de criação. Pelo menos a gente, como atriz, não sabia muito bem como tinha ficado o filme. E o Léo Tabosa, que é muito danado, ele fez muito mistério, ele não falava nada pra gente, nada, absolutamente nada. E olha que, assim, eu ainda tenho uma certa intimidade, mas ele não me deu nem bola, entendeu? Nem uma ousadia. Ele deixou para ver, e foi ótimo também ele ter feito isso, porque eu me surpreendi com o filme, acho que eu amo o resultado que a gente fez, acho que é um filme bastante potente, assim, muita coisa para ser dita, é importante serem ditas, acho que fazer, né, é a primeira vez que eu estou experimentando uma linguagem diferente que normalmente eu costumo fazer, e de uma maneira assim até intuitiva, né, como eu falei, a gente fez um processo onde a gente não sabia o que ia acontecer, e eu gostei muito do resultado. Acho que a gente foi muito feliz ontem à noite, assim.
além de grandes atrizes, grandes mulheres, né? Assim, deusas, deusas. A Marcélia Cartacho, que eu sou fã, amiga, graças a Deus que ela me aceitou como amiga. Que ela é maravilhosa demais, meu Deus. E aí conheci a Clarice, contracenar com Dani, que também não tinha contracenado. Nossa, é muito potente. A gente fez uma preparação muito legal, porque a gente tinha um diálogo, né? A gente fez uma preparação a partir do diálogo. E foi momentos de deleites, de poder conversar, inclusive, sobre a vida, né? De trocar, de aprender uma com a outra. A Clarice me ensinou muito, né? A Marcélia já me ensina há muito tempo, mas a Clarice... E como ela é maravilhosa, assim, foi uma delícia trabalhar com todas elas. Aliás, eu gosto muito de dividir cenas com mulheres, assim, não querendo ser uma pessoa que faz... Mas é muito bom dividir momentos com essa coisa do feminino, né? De dividir trocas femininas, de falar do que a gente sabe falar, de falar de quem entende você. E eu acho que esse filme foi isso. Acho que foi... As personagens, ela pedia um pouco de uma se alimentar da outra, e geralmente o jogo de cena é assim, é uma troca, dá e recebe, e foi como a gente construiu tudo isso, uma se alimentando da outra, e deu nesse resultado, né? Óbvio que eu cheguei com toda a curiosidade do mundo, levando em consideração que eu não conhecia ninguém, fora, obviamente, as pessoas do filme, né? Então, eu tinha tudo ao redor, para mim era tudo uma novidade, inclusive o filme. Uma grande novidade, que foi um desenrolar delicadíssimo durante a filmagem, de compreensão, de acompanhar, né, essa história tão delicada, tão complexa, né, como é. E quando acabou o filme, a projeção, o pessoal se encontrou todo, ficaram conversando, até eu não consegui. Eu saí, vim direto para o hotel, deitei e comecei a tentar criar um distanciamento, né, sobre o que eu achei do filme. Então, foi uma experiência bem intensa. Foi um encontro visceral. Eu nunca tinha trabalhado com nenhuma delas, e quando eu soube, chega que eu tinha até taquicardia, porque era uma honra estar com essas meninas no sentido carinhoso, pelo amor de Deus. Bom, mas para mim são meninas. Foi muito impactante, sabe? E nos obrigou toda essa situação que eu narrei para você, nos obrigou a uma união diferente, sabe? Uma união de atrizes que, ao mesmo tempo que estávamos muito juntas, a gente percebia que, quando sozinha, a cabeça estava maquinando ali, né, para o nosso próximo encontro no set ou na cozinha, no lugar que fosse. Foi bem emocionante mesmo, não é? E bem simbólico para a gente. O cinema cearense sempre me encantou, o cinema da família Cariri, o cinema São Luís, que é um cinema irmão do cinema São Luís do Recife, um espaço histórico, um cinema de rua, um cinema que resiste, um cinema que me interessa. E participar do Cine Ceará nessa estreia mundial foi muito importante para mim. O Cine Ceará sempre me recebeu muito bem, sempre me acolheu, sempre acolheu os meus filmes aqui, então tenho um carinho muito especial pelo Cine Ceará e pelo Ceará. Minha equipe majoritariamente é cearense. Eu já venho trabalhando meus últimos curtas com uma equipe cearense, filmando aqui no Ceará. Então, fazer uma estreia mundial no 35º Cine Ceará, para mim foi especial e foi uma honra participar dessa edição histórica. Foi uma sessão linda. Pela primeira vez eu assisti o filme numa tela grande. Para mim foi muito emocionante. Me atravessou demais o filme, me pegou em um lugar que eu não esperava. Me emocionei bastante. Ver aquele produto final que passou por um processo. Não foi um processo fácil, você sabe, fazer cinema no Brasil não é fácil, ainda mais um filme de baixíssimo orçamento, um BO. Com todas as dificuldades, com todos os enfrentamentos, eu acho que o resultado foi muito positivo, é um resultado que me orgulha bastante. Quando eu escrevi a peça de teatro, não é, Gravidade, não é, eu já pensava na Hermila e na Marcélia Cartacho, já pensava nas duas. E eu estava, nesse momento, eu estava trabalhando com uma delas, quer dizer, estava, na verdade, trabalhando com as duas, tanto com a Hermila, com a Marcélia, no filme Nova York. Foi quando a gente decidiu roteirizá-lo e levá-lo para o cinema.
E são duas parceiras, duas amigas, duas parceiras criativas, não é? A Hermila é esse fenômeno de atriz, não é? Uma mulher potente, uma atriz que tudo ela eleva para um nível mais alto, não é? Do ponto de vista da criação, da interpretação. Então eram duas parceiras que já estavam no meu radar, já estavam dentro desse universo que eu estava criando. E a Dani é outra parceira, trabalhou comigo no filme Cavalo Marinho, como assistente de direção, e é uma atriz que eu admiro bastante, uma atriz potente, é uma atriz de outra geração, mas é uma atriz que eu venho acompanhando o trabalho dela, é uma atriz que me interessa, é uma atriz que me encanta. E a Clarice somou, não, essas outras mulheres, grandes atrizes, junto com a Helena Inês. Não pensaria em outra mulher para fazer essa deusa dentro desse cinema, dentro desse espaço criativo. Não tinha que ser a Helena Inês, pela sua trajetória no cinema brasileiro, pela sua inventividade, por ela ser ainda uma mulher ativa, dirigindo, atuando, e ser uma mulher que resistiu a todos os desmontes do cinema brasileiro e que está aí produtiva, trabalhando. Então, a Deus, essa mulher não poderia ser outra, não ser a Helena Inês. Muito bem, muito bem. É isso aí, Gravidade, então, abrindo o Cine Ceará. E mais para frente, claro que vamos falar de Léo Tabosa e todas as suas mulheres, Flávia Guerra.